Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesse domingo pela manhã. Principalmente depois daquilo que o Vasco fez na última quinta-feira no Morumbi. O torcedor vascaíno está tendo a sensação de quem toma Alegre Vite todos os dias. Porque se tem alguém que merece estar feliz é o torcedor vascaíno. E depois da overdose do bom futebol da última quinta-feira, parece que todo mundo está com esse produto distribuído da Niti Quantic, o Alegre Vite. Hoje, torcedor, o tema da minha resenha vai ser sobre esse personagem aí da capa. E se tem algo que será bom, essa parada aí que o Vasco vai ter agora de jogos, é que algumas pautas alternativas a gente vai poder conversar com você, trocar opinião. Como eu sempre falo, aqui não tem o dono da verdade, aqui não tem quem sabe tudo, tem apenas troca de experiências. E hoje eu gostaria de falar do Ryan, esse jogador que, como eu escrevi aí no subtítulo dessa live, ele sai de um jogador dispensável para um jogador imprescindível. E tudo isso praticamente num passe de mágica. Como se isso fosse possível no futebol. Em apenas um mês, você sai do ostracismo, do jogador vaiado, para o jogador protagonista na sua equipe. E por que eu fiz essa provocação hoje no título, falando a questão de pedir desculpa para o Ryan, pedir perdão para o Ryan? Eu vou trazer aqui alguns argumentos do porquê eu vejo que muita gente envolvida nesse processo, inclusive a imprensa, quem trabalha no meio futebolístico, nessa eu não vou me incluir, porque eu nunca fui de pedir a cabeça do Ryan, mas entendo perfeitamente de quem pedia, que ele não seria um jogador de alto nível. O Ryan é um jogador que na base sempre foi seleção brasileira. E muitos colocam no seu físico a possível qualidade que ele apresentava nas categorias inferiores. E isso é algo que eu nunca fui muito adepto dessa teoria. Até porque o Ryan nunca jogou na sua categoria. O Ryan, quando ele tinha 13, 14 anos, ele jogava com jogadores de 15. Quando ele tinha 15, 16, ele jogava com 17. E com 16, ele já fez a sua estreia no profissional do Vasco. Ou seja, o Ryan queimou todas as etapas possíveis na base para sua maturação. Como sempre foi um jogador de destaque, um artilheiro, então, assim, esse cuidado da maturação foi atropelado. E não só o Vasco, muitos times do futebol brasileiro, quando se encontram em dificuldades técnicas e financeiras, eles acabam recorrendo à base como a solução. Às vezes, achando que o jogador vai encher os cofres, ou às vezes achando que o jogador vai performar de uma maneira que vai mudar a equipe de prateleira, que vai fazer de uma equipe mediana virar uma equipe boa. E esse processo, para ser respeitado, pouca gente consegue entender e pouca gente consegue dar ao jogador da base uma estrutura psicológica para que ele possa suportar esse processo. O Ryan, por exemplo, o que ele teve de estrutura para conseguir amadurecer no Vasco foi dedo na cara na entrada do CT, apontando para um menino à época com 17 anos, como se ele fosse o culpado de uma equipe que coleciona vexames, rebaixamentos e tudo mais que a gente pode observar no Vasco nesses últimos anos. Eu fico imaginando, quem está aí do outro lado me assistindo, ou quem acha legal dar um apavoro num menino de 17 anos, se isso fosse feito com o seu filho, com o seu primo, com alguém da sua família, com um amigo próximo. Será mesmo que o dedo na cara de um menino de 17 anos que estava trabalhando vai fazer ele jogar mais ou menos? Enfim, uma reflexão daquilo que eu imagino do que pode potencializar um jogador. No profissional, em várias partidas, a gente tinha como principal crítica ao Ryan, e aqui eu vou abrir o verbo, eu não vou usar meias palavras. O que eu mais li nas redes sociais é que o Ryan era um vadio, na concepção da palavra, um morto-vivo.
Em algumas vezes, principalmente trocando ideias com o Emerson Rocha, que é outro que acompanha bastante a base do Vasco aqui do canal, eu sempre falava: olha, gente, na base, o Rayan nunca precisou correr para trás, porque, como ele sempre foi o astro da companhia, a base pegava a bola, tocava para o Rayan e dizia: Rayan, vai lá e resolve. Quem não lembra aquelas duas finais sub-17, Vasco e Palmeiras, em que Endrick, que hoje é Real Madrid, e Rayan foram os dois protagonistas nos dois jogos. O Endrick pegando o time do Palmeiras, colocando nas costas e jogando, e o Rayan pegando o time do Vasco, colocando nas costas e jogando. Então, essa questão de ser um jogador tático, ele precisaria de alguém que o instruísse o suficiente para que ele tivesse o entendimento. E outra coisa, eu não sou um profissional da área da saúde, não sou um profissional da área da educação física. Agora, já ouvi de muitas e muitas pessoas que trabalham na psicologia esportiva que o medo trava as pessoas. E não só da boca de psicólogos. Eu sou próximo a ex-jogadores de futebol e eu gosto muito de trocar ideia, trocar resenha com eles e fico aprendendo, porque se tem algo que eu gosto é aprender sobre futebol. E já ouvi da boca de vários que a confiança é tudo para um jogador se tornar de um bom nível. E como colocar confiança num garoto de 16, 17 anos, xingados pela arquibancada, levando apavoro na porta do CT, com uma equipe que em nenhum momento dava uma zona de conforto para que ele pudesse exercer aquele futebol que o fez ser uma promessa de jogador da base, que fez ele ser o protagonista, que fez ele ser um jogador de seleção brasileira, de sul-americano. Quando que o Vasco teve uma equipe minimamente que dê controle, que dê qualidade para esse jogador? Aí muita gente que vai estar aí do outro lado vai dizer assim: Gian, mas nós tivemos inúmeros jogadores no Vasco que com essa idade do Rayan iam lá e jogavam. Jogavam, jogavam sem dúvida nenhuma. Mas dá uma olhada no entorno desses jogadores como é que era. Eu vou citar só um aqui, que a gente gosta de bater muito na tecla, porque foi um monstro da história do Vasco, que é o Bismarck, aqui do Atenção Vascaínos. O Bismarck, que subiu com 17, 18 anos, com menos de 20 anos, era capitão do Vasco, era o 10 do Vasco. Pouca gente lembra. Quando o Bebeto sai do rival e vem para o Vasco, ele não pega a camisa 10, não. A camisa 10 era do Bismarck. Mas o entorno do Bismarck, como que era aquela época? Era de uma equipe que só brigava na parte de baixo da tabela, uma equipe com jogadores de qualidade duvidosa, uma equipe sempre sob pressão, ou era uma equipe acostumada a brigar lá em cima com jogadores de seleção brasileira? Qual é o melhor cenário para o jogador poder evoluir? Então, torcedor, não acha que o Fernando Diniz desenvolveu no Rayan a virtude de jogar futebol. Essa virtude sempre esteve ali. Essa qualidade sempre esteve ali. O que o Fernando Diniz fez foi potencializar o Rayan. E o mais incrível, se ele sai do Vasco e vai para outra equipe, que um treinador conseguisse fazer isso, com o que o Diniz fez em menos de um mês com o Rayan, estava tudo escrito já na boca daqueles que gostam da crítica. Tá vendo? No Vasco era um vadio. Como pode agora jogar então alto nível? O que não é verdade. A qualidade, a diferença, aquilo que ele poderia fazer, sempre esteve com ele. Ninguém faz mais de 400 gols na base, ninguém é da seleção brasileira, ninguém estreia no profissional do Vasco com 16 anos. Eu volto a repetir, 16, e faz gol no Beira-Rio se não tivesse qualidade. O Diniz tem méritos, tem muito méritos, mas o que precisa ficar claro é que o Rayan já tinha essa qualidade. Bastava alguém impulsionar isso nele, potencializar isso nele, dar funções táticas para ele e incentivar o Rayan. E aí a gente viu o que aconteceu. E o Vasco, nos últimos anos, na base, ganha tudo. O rival, então, surra toda hora. E muita gente diz assim: como pode ganhar título na base não adianta, o que tem que ganhar no profissional? Será que a culpa está nos meninos? Ou agora, com essa qualidade que o Rayan vem demonstrando em menos de um mês, está claro que o problema não está no jogador da base que sobe, e sim nessa transição, nesse carinho, nessa qualidade para poder desenvolver o atleta. Aí é o ponto e o X da questão que eu deixo com vocês aí do outro lado.
Beleza, torcedor? Gostou desse Acorda Vascaíno? Discorda, concorda, não tem problema nenhum. Deixa seu like aí, compartilha esse vídeo nas redes sociais, deixando claro que daqui a pouquinho, 10h30, estarei na capitania de Joinville. Luizinho Quintanilha vai estar presente, Maricá vai estar presente e toda a torcida do Vasco aí com uma deliciosa feijoada, e eu conto com a audiência de vocês. Eu e o Emerson Rocha vamos falar muito sobre o jogo de quinta-feira, sobre possíveis contratações, sobre dispensas, como é que está esse ambiente do Vasco e entrevistar o pessoal também da capitania. Conto com a audiência de vocês daqui a pouco, 10h30. Valeu, galera!